era uma nação inimiga. Eles eram chamados de Moabitas. Eles eram os inimigos de Israel. E até nesse período aqui da história, eles pagavam tributo para Israel. Essa história de taxa, de tributo, não é uma coisa de hoje. Você está lá assistindo o jornal ou está acompanhando os noticiários, aí aparece lá: o governo americano taxou determinados países. Quem acompanha essas notícias? Ok? Mas isso não é algo de hoje. Desde o período bíblico. Um exemplo: as nações que dependiam do produto de outras nações pagavam tributo. Só que a Bíblia diz que os moabitas, eles decidiram romper a aliança de comércio. E Jorão sabia que eles rompendo a aliança de comércio, a qualquer momento eles iam atacar. Quem está entendendo isso aqui? Porque isso era uma prática comum. Quando se rompia as alianças, os acordos. Aí a Bíblia diz que Jorão, ele se antecipa. Ele se antecipou fazendo uma aliança com Josafá para fazer guerra contra Moabe. Isso não era plano de Deus. Até porque Jorão, para tomar essa decisão, ele não buscou direção em Deus. Aliás, toda a casa dele era desviada. Ele aprendeu a ser desviado que nem a mãe dele, a Jezabel. Ele aprendeu a andar distante de Deus que nem o pai dele, o Acabe. Ele estava tomando uma atitude precipitada. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso aqui? Aí ele vai fazer guerra contra Moabe e ele está querendo envolver os outros ainda. Quem que ele está envolvendo na briga dele? O Josafá. O Josafá, no primeiro momento, por eles serem irmãos, ele disse: pode contar comigo, vamos para a guerra. Só que eles foram para a guerra sem direção de... Diga assim: eles foram sem direção de Deus. Cuidado com as suas decisões que você toma sem a direção de Deus. Cuidado para você não se precipitar. Quantas pessoas que têm se precipitado por causa dessa precipitação, houve uma consequência. Pergunta: qual consequência? A Bíblia diz que eles caminharam no deserto por vários dias, no deserto de Edom, e não encontraram água. Não encontraram água. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 3. Diz assim: então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o de Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. O rei de Israel então exclamou: e agora?
certo do que ele estava fazendo. Ele estava tão certo da decisão dele, que depois de 7 dias ele não sabe mais nem o que fazer. Depois de 7 dias ele está falando assim: e agora? Quantas pessoas que estão vivendo o mesmo contexto, tomou decisão precipitada, e agora você está perguntando, se perguntando: e agora? O que eu vou fazer? Falta de planejamento. Sabe por quê? Porque até para você declarar guerra contra alguém, você tem que ter planejamento. Primeiro, você tem que ver como que está a economia do país. Você tem que ver como que está o seu exército. Você tem que ver como que está a questão do armamento. Você tem que ver a questão da logística. Porque a questão da logística, ter alguém técnico que sabe o que está fazendo, é crucial numa guerra. Quem está entendendo isso aqui? O povo pensa que declarar guerra é uma coisa bagunçada. Vou declarar guerra, toma. Puf. Olha para essa pessoa e fala: não é assim não. Se você estudar um pouquinho de geopolítica, você vai descobrir que nesses mais aí de 4 anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, a Rússia hoje está quebrada financeiramente. E eu não estou jogando palavras aqui. É só você dar um clique aí. Só você dar uma pesquisada. Por quê? Porque o líder daquele país pensou que em 1 ano estava resolvido. Subestimou o inimigo. Olha para essa pessoa e fala assim: você nunca subestima o inimigo. E posso falar uma coisa? Principalmente quando é aquele inimigo que faz cara de coitado. Cuidado com quem faz cara de coitado. Porque por trás daquela cara de coitado tem um malandro. Né? O poeta brasileiro já cantava: malandro é malandro, mané é mané. Sim ou não? Olha para essa pessoa e fala assim: cuidado com quem tem cara de coitado. Fala assim, ó: malandro é malandro, mané é mané. A consequência foi 7 dias no deserto. Agora sem água. Sem algo importantíssimo. A água era mais importante do que o poder bélico. Porque como que os soldados vão ficar de pé com sede? Como que os animais que estão levando a carga deles vai permanecer de pé? Ou seja, quando eu falo de um exército que está sofrendo com uma crise hídrica, eu estou falando de um exército que está ficando enfraquecido. Eles agora estavam enfraquecidos no deserto. Mas o que me chama a atenção é a atitude do rei Jorão. No verso 10, ele disse: então disse o rei de Israel: e agora, será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe?
Será que foi Deus que nos colocou nessa enrascada? Será que foi Deus que colocou nós nessa fria? Ué, mas quem foi que saiu procurando todo mundo para fazer guerra? Não foi ele. Tem gente que é assim. Tem gente que tem espírito de Jorão. Ele cria o caos. Só que não se responsabiliza pelo caos. Aí ele começa a buscar culpados pelo caos que ele está vivendo. Não, a culpa é de Deus, cara. Não, porque foi Deus que fez isso aqui. Quantas pessoas que estão colocando na conta de Deus a culpa por suas decisões precipitadas, quando Deus nunca falou nada. E disse Josafá: enquanto o Jorão está procurando o culpado, olha a atitude de quem anda com Deus de verdade. Olha o Josafá. Josafá era crente, irmão. Não, Josafá era do mistério. Josafá era pentecostal. Josafá era aquele crente que vinha no culto com 3 graus, batendo na temperatura. Josafá é esses caras. Olha a atitude de Josafá, verso 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Enquanto um está falando, a culpa é de Deus, a culpa é do Senhor. Outro está falando assim, nós precisamos consultar Deus. Nós precisamos buscar resposta em Deus. Algum obreiro orienta a irmã lá, por gentileza? Olha para cá. Presta atenção. É que o pastor está pregando, mas está ligado em tudo. Olha para cá. Presta atenção. Josafá, diante do caos, ele vai buscar solução, não culpados. Não, olha para cá. No meio da crise, Josafá é daqueles que busca solução e não culpados. Como que nós precisamos de mais Josafá do nosso lado? Como que nós precisamos de pessoas como Josafá, como amigo? Gente que não fica apontando o dedo para lugar nenhum. Será que não tem nenhum profeta aqui? Então respondeu um dos servos do rei de Israel. Lá, não é nem servo do rei de Judá. É o servo do rei de Israel, ou seja, do Jorão, é da turma do Jorão. Disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. O profeta, ele está aqui na região. O profeta que assumiu o lugar do profeta Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Ele tem a resposta. Aleluia. Diga assim: Deus tem a resposta. Olha para essa pessoa e fala: para essa crise, Deus tem a resposta. Fala: para esse problema, Deus tem a resposta. Oraba, aleluia. A Bíblia diz que eles desceram atrás de Eliseu. E quando ele se encontrou o profeta Eliseu, a primeira coisa que Eliseu disse foi ao rei de Israel: o que eu tenho a ver com você? Vá consultar os profetas do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel. Vai atrás dos profetas da tua mãe e do teu pai. O rei de Israel, porém, insistiu: não, pois foi o Senhor quem nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe.
Tem gente que ele insiste na narrativa mentirosa. Tem gente que ele insiste na narrativa de vítima. Nós somos a vítima. Não, porque nós é a vítima. Fala para essa pessoa assim, ó. Não seja vítima. O céu não tem respostas para quem se coloca nesse lugar de vítima. Percebeu que o João está insistindo na mesma narrativa? Quem percebeu? Presta atenção. Disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, teu amigo que está aí do teu lado, eu nem olharia na tua cara. Pastor, ele não disse isso. Vamos ler? Está na Bíblia. Tá lá no texto, ó. Olha lá na Bíblia, olha lá. Essa versão NVI, né? Olha lá. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Olha a resposta do profeta para o Jorão. Sabe por que ele deu essa resposta? Não é porque ele é mal educado, é porque Jorão não respeitava as coisas de Deus, nunca respeitou o sagrado, sempre tratou com desprezo as coisas de Deus. É por isso que o profeta que honra a Deus está dizendo: se não fosse por causa do Josafá que teme a Deus, você não era digno de atenção. Por quê? Porque se você não respeita o meu Deus, eu não tenho que te respeitar também. Só que hoje sou estranho falar isso, né? Soa muito estranho. Mas já percebeu que tem pessoas que uma coisa é você não ter o nosso Deus como seu Deus, está tudo certo. Cabe todo mundo na terra, tem lugar para todo mundo, está tudo certo. Outra coisa é quando você trata com desprezo sagrado. Outra coisa é quando você trata com falta de respeito as coisas de Deus. Jorão e a família fazia isso. E para você ter uma ideia, olha para cá. Alguns anos antes eles mataram os profetas de Deus, perseguiu. Está lá em 1 Reis, capítulo 17 e 18. Eles chegaram a matar quem servia a Deus. Agora está precisando de Deus. Agora precisa do Deus que eles tanto desprezou. Tem pessoas que ele despreza uma vida com Deus, despreza o Deus da mãe dele, que está sempre orando por ele, mas quando está na pior, dentro de um hospital, em qualquer lugar, do Deus da mãe dele que ele tanto desprezou. Quantas pessoas que é assim? Deixa eu te falar uma coisa. Você é livre. Até a Constituição diz que você é livre para ir e vir. Ninguém é obrigado a nada. Quem está entendendo? Mas não trata com desprezo aquilo que você não quer na sua vida. Respeita, tá tudo certo. Agora ficou feio pro Jorão, não ficou? Hein, gente? Desprezou Deus, tratou com... E agora ele está precisando de Deus. É por isso que ele está tendo que ouvir essas duras palavras do profeta Eliseu. Um rei ouvindo isso. Um chefe de estado tendo que ouvir isso agora. Eu nem ia olhar na tua cara. Se não fosse por causa do Josafá. Deixa eu falar uma coisa aqui, algo muito profético. Às vezes Deus está cuidando de alguém da tua família por causa de você. Às vezes os olhos de Deus, a atenção de Deus está sobre a tua família, sobre alguém da tua casa. E às vezes esse alguém está muito longe de Deus, mas Deus está cuidando, sabe por quê? É por causa de você, é por causa da tua oração, é por causa da tua vida.
O milagre de Deus vai acontecer aqui por causa de quem? Josafá. Fala comigo, Josafá. Deixa eu te falar uma coisa, o Josafá está andando com o cara errado, mas o cara errado está andando com o cara certo. Sim ou não? O Jorão é um cara errado, irmão. Irmão, andar com ele era queimar um filme. Não tem gente que é assim? Hã? Você não pode ficar muito ali na mesma... Queima o filme. O Jorão era essa figura. E o Josafá está andando com ele. O Josafá está andando com o errado, mas o errado está andando com o certo. Olha o profeta. Eu só vou orar por causa de você, Josafá. É por causa de você. Aí olha o que o profeta disse: traga um músico, traga um. Agora eu começo a mensagem, eu vou começar a pregar agora. O tema da mensagem hoje, e se não der glória tá mal, hein, gente? Se a gente der muito glória, levantar a mão vai aquecer o corpo. O tema da mensagem hoje é o som que destrava o céu. Não, eu vou repetir. O som que destrava o céu. Se eu fosse você, eu dava muito glória. Muito glória. Olha o que o profeta disse: traga-me um músico. Eu fico imaginando a cabeça do Jorão, né? Mas o que tem a ver trazer um músico, cara? Rapaz, a gente tá nessa lapada aqui, tá sem água, no deserto, e o cara quer que traz um músico. Deixa eu te falar, se você não caminha no profético, você nunca vai entender o que é o profético. Porque muitas vezes o profético não faz sentido, humanamente falando. Irmão, imagina aquele monte de soldado no deserto, tudo com sede. E o profeta está falando assim: traga um músico. Se você estivesse lá, o que você pensaria? O que tem a ver um músico, cara? A gente está precisando de água. A Bíblia diz que quando o músico começou a tocar, quando o tangedor, o músico, começou a tocar, a Bíblia diz: e veio sobre ele a mão do Senhor. E veio sobre ele a mão. Oh, aleluia. Tá tudo travado, estava tudo travado, não tinha água, eles estavam no deserto, fazia 7 dias que eles estavam caminhando debaixo daquele sol quente, mas a Bíblia diz que quando o músico começou a tocar, a Bíblia diz que a mão do Senhor, Deus já começou a mover, Deus já começou a mover, a mão do Senhor já começou a agir. Aí alguém vai falar assim: mas a água ainda não apareceu, eles ainda estão no deserto, mas a mão do Senhor já está agindo. Talvez você não está vendo nada acontecer, mas a mão do Senhor. A mão do Senhor vai agir aqui hoje. A mão do Senhor já está sobre nós. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo graça, hein? Quando a música começou a subir, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde que você acha que nasceu a música? A origem da música
céu. Quem está entendendo? E deixa eu te falar uma coisa, uma curiosidade sobre Lúcifer. Essa figura, que no hebraico significa portador de luz. Lúcifer, ele era responsável pela música no céu, antes de cair. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Aonde tem adoração, tem presença de Deus. Quem está entendendo isso aqui? E Deus, Ele é um Deus de festa. Por quê? Porque quando você lê a Torá, aquilo que nós chamamos de Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, ou os 5 primeiros rolos, como os judeus chamam, quem foi que instituiu as festas? Deus. Você já viu festa sem música? É por isso que o louvor de uma igreja é tão importante. Por quê? Porque é o louvor que abre o céu. Quem está entendendo isso aqui? É por isso que na sua casa você tem que encher a sua casa de louvor, de música, de adoração. Quem faz isso? Há um ditado popular, não está escrito na Bíblia, né? Se eu fosse um pregador inexperiente, eu ia falar, porque a Bíblia diz que quem canta os males espanta. Só que presta atenção, não está na Bíblia, mas faz muito sentido essa frase. Já percebeu quando você está mal, de repente começa a tocar uma música? Já percebeu como às vezes muda o seu ânimo? Quem já percebeu isso daí? Então presta atenção. Tudo estava travado. E existem momentos na nossa vida, e agora eu começo a aplicar profeticamente a mensagem. Existem momentos na nossa vida que tudo parece que está travado, já percebeu? Vida espiritual travada, sonhos travados, respostas travadas. É aquele momento que o céu parece que ele é de bronze. É aquele momento que o céu se fecha, já percebeu? Você ora e parece que tudo trancado. Aqui os exércitos estavam sem água, sem direção. E eles estavam prestes a morrer no deserto. Diga comigo assim, eles iam morrer no deserto. Mas presta atenção, quando o profeta entrou na atmosfera profética, quando o profeta entrou na atmosfera profética, primeira coisa que aconteceu, a mão do Senhor. A mão do Senhor se moveu sobre ele. Aleluia. Então presta atenção. Há ambientes onde Deus opera, mas há ambientes onde Deus se manifesta. Deus estava se manifestando aqui. E eu quero profetizar, Deus vai se manifestar na tua vida. Deus vai se manifestar na tua casa. Deus vai se manifestar no meio da sua família. Deus vai se manifestar nos teus negócios. Deus vai se manifestar. Aleluia! E presta atenção. Antes do milagre acontecer,
E qual era o milagre que eles estavam esperando, meu amigo Daniel? O milagre que eles estavam esperando era a água. Diga-se, o milagre que eles precisavam tinha nome. Era a água. Mas antes do milagre, primeiro Deus libera a palavra. Porque quando o músico começou a tocar, versículo 16, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas ou cisternas. E quem é que está dizendo? Quem é que está dizendo? Quem é que está falando? Sabe o que é interessante? O vale continuava seco, não havia chuva, não havia nuvens, não havia sinais, mas Deus já estava falando. Sabe, o homem natural, ele diz assim: quando eu ver, eu acredito. Mas quem caminha na cultura do reino, ele diz: quando eu acreditar, eu vou ver a manifestação de Deus. Aleluia! Nós precisamos caminhar nessa cultura do reino. Quem está entendendo isso aqui? Precisamos ter essa visão de reino. Sumiu aqui, ó. Som. Diga para essa pessoa que está perto de você: a palavra sempre chega antes da manifestação. A palavra veio: faça neste vale muitas cisternas. Você percebeu que a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela veio com uma direção? Qual é a direção? Cava. Para Deus manifestar o milagre, isso exigiria deles algum esforço. Eles teriam que cavar. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que você precisa do milagre, você quer que o milagre simplesmente apareça. E se Deus te pedir alguma coisa? E se Deus exigir que você tenha que fazer a sua parte? A parte mais difícil era a água, sim ou não? Só que a parte mais fácil era cavar buraco. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Faça a sua parte. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Quantas pessoas que, por não fazer a sua parte, deixa de viver o sobrenatural? Hoje você fez a sua parte, você veio no culto. Quem está entendendo isso aqui? Ou seja, você não arrumou desculpa. Você simplesmente vestiu o casaco e falou: bora, vamos lá. É claro que existe vários contextos em um clima como esse. Resfriado, quem está entendendo? Quantas pessoas que precisam de um milagre no casamento? E falar de relacionamento é uma coisa muito complicada.
A pessoa precisa de um milagre no casamento. Às vezes o casamento está indo de mal a pior, estão aí prestes a se separar, não se entende. A pessoa até levanta a aliança, pega a foto da família, ela ora, ela busca em Deus. E às vezes o que Deus está esperando dessa pessoa é um posicionamento dentro de casa. Quem está entendendo? Aquele homem que não valoriza a esposa, trata com arrogância, com falta de respeito. Aí quando a pessoa cansa e fala, ó, fim. Aí começa. Não, eu vou lutar pelo nosso casamento. Não, porque, não, eu vou. Aí vem na igreja, ele ora, ele busca, ele quer milagre, ele quer o casamento dele. Mas o milagre está em ele mudar o posicionamento dele, da forma como ele trata a esposa. Quem está entendendo isso aqui? Então entenda que alguns milagres é necessário a gente fazer a nossa parte. Tem pessoas que ele está lidando com uma situação de perda, uma situação complicada, de prejuízo. E o milagre está em ele reparar os danos que ele mesmo causou, para estar vivendo aquela situação ali. Quantas pessoas que por não fazerem a parte delas, deixa de viver o melhor de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Qual era a parte deles? Cava. Aí eu te pergunto, cavar como, meu irmão? Os caras estavam indo para a guerra. Deixa eu te falar, quando você vai para a obra, você leva enxadão, chibanca, enxada, pá, carriola. Falei certo, não falei? Os irmãos que é mestre de obra aí, falei certo. Um dia eu quase morri com uma chibanca, cara. Há uns anos atrás, mais de 10 anos atrás, meu pai construía casa, aquela coisa toda, vendia. Ele era cheio dos movimentos. Fazia a casa, vendia, aí já comprava o terreno, construía a casa. E que negócio. E aí eu tinha assumido uma igreja, em 2012 isso. E eu tinha que trabalhar na igreja. Aí eu não conseguia trabalhar no CLT. Porque eu tinha que visitar o povo, tinha que estar na igreja, e ganhava um salário de R$250. Você não ouviu errado. A igreja que eu fazia parte me pagava uma ajuda de custo de R$250. E eu trabalhei um ano. Peguei uma igreja com 5 crentes, numa periferia, um prédio, irmão, muito menor que isso aqui. Talvez era o tamanho de uma sala. Peguei com 5 crentes, entreguei com 80 membros e 25 jovens. Eu não comecei hoje não. Aí não tinha como trabalhar no CLT, né? Porque eu fui trabalhar de servente de pedreiro pro meu pai. Chegamos naquele terreno, a linha estava lá. Meu pai, um homem desse tamanhozinho assim, ó. Seu Jaime Paulino de Barros. Pensa no pernambucano, irmão. E meu pai não consegue falar o Wellington, ele fala Erto. Meu pai falou assim, ô Erto, aqui ó, pode cavar aqui ó. Segue a linha aí porque é o alicerce. Aí eu falei assim, e é quantos metros esse? Ó, é 1 metro e pouco aqui ó. E aí depois tem que cavar a parte das brocas, que é 3 metros. Eu
falei, vai dar certo, vai dar certo. Irmão, na hora que eu dei a primeira, eu peguei a chibanca e dei a primeira, saiu faísca da terra. Aquilo não era terra, irmão, aquilo era uma pedra. Bateu, Luiz, tremeu a chibanca e tremeu meu braço. E eu comecei. Era 10 horas da manhã, eu estava passando mal, eu estava lá no fundo do terreno, vomitando, de tanto esforço que eu fiz. E meu pai falou assim, esses meninos de hoje não aguentam nada mesmo. Quem já viveu essa experiência? Quem já viveu essa experiência? Quem já viveu? Já viveu, filho? Mais alguém já viveu? Irmão, acho que todo homem tem que viver essa experiência. De cavar um alicerce de uma casa. E eu profetizo que vai ser sua casa que você vai construir. Recebe? Toma posse, homem. Em nome de Jesus, eu estou profetizando. Eu estou à vontade aqui. Eu estou sem aquela pressão da igreja lotada. Olha para cá. Presta atenção. Aí eu entendi por que pedreiro come demais, cara. Eu entendi por que servente come. Irmão, você não tem ideia, não. Uau. Qual foi a direção de Deus aqui? Cava. Abre buraco. Os caras estavam indo pra guerra. Os caras estavam com flecha. Os caras estavam com lança na mão. Sabe aquele momento que você tem que se virar como pode? Deus não vai perguntar se você está com a ferramenta certa na mão. Não, eu vou repetir. Às vezes a direção de Deus vai vir e você não vai estar preparado, mas Deus espera de você uma atitude. Deus espera que você faça alguma coisa. Deus está falando com alguém aqui hoje. Você está diante de um projeto novo, desafiador. Você está diante de uma situação que você não sabe o que vai fazer. Deus está falando assim hoje através do profeta: dá o seu jeito. A ordem de Deus é cava, 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 cava. A Bíblia diz que o profeta disse: vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, todavia, este vale se encherá de água. Você não vai ver chuva nenhuma. A pergunta é: de onde a água ia vir, irmão? Posso te falar? Quando é a mão do Senhor, não interessa de onde a água vai vir. Quando é a mão do Senhor, não interessa. Eu não preciso saber de onde vem para poder explicar. Eu só quero viver. Eu só quero experimentar. Quem está entendendo isso aqui? O céu está falando com alguém aqui hoje. Você não vai ver de onde virá o recurso. Você não vai ver. Mas quando você se der conta, sabe que tem alguém recebendo? Você vai estar diante do milagre, diante do... aleluia. Quando o profeta diz assim, esse vale vai se encher de água, eu fico imaginando o coração deles. É tudo que nós queremos. Sim ou não? Sim ou não? Só que olha a sequência. No verso 18. Mas para o Senhor, isso que vocês estão precisando é pouco. Para o Senhor, suprir essa necessidade da água é pouco. Vocês estão alegres porque eu vou mandar água?
Olha o Senhor está falando assim, ó. Olha a Adonai Elohim falando. Mas é pouco. Por que para o Senhor é pouco? Porque Ele é o dono de tudo. Por que para o Senhor é pouco? Porque Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela habita pertence a Ele. Ele é o dono da água, Ele é o dono do vento, Ele é o dono da atmosfera, Ele é dono de tudo. É por isso que Deus está falando assim, para mim mandar água é pouco. É pouco. Eu vou entregar o inimigo na mão de vocês. Vocês estão pedindo uma coisa, mas eu vou dar. Não, vou repetir. Vocês estão pedindo uma coisa, eu vou entregar outra. Vocês estão pedindo água, eu vou mandar água e vou mandar o milagre. Tudo, completo, tudo. Você está pronto para viver isso? O que você vai pedir na oração aqui hoje é pouco. Para Deus é pouco. Deus vai fazer além. Eu vou profetizar, Ele vai fazer além das suas expectativas. Ele vai além, muito além daquilo que você tem imaginado e pensado. Ele vai além. Oh, aleluia! Nós estamos hoje diante de um Deus que vai além. Ele vai além daquilo que nós estamos pedindo. Ele vai além. Aleluia. Eu vou entregar o inimigo na mão de vocês. A Bíblia diz que aqueles homens começaram a cavar. Irmão, não sei como que eles cavaram, mas se a Bíblia diz que cavou, então cavou. Tá tudo certo. Começaram a cavar. Samuca, a noite inteira cavando. Abrindo cisternas. Abrindo cova. Agora projeta para mim o verso 20. No dia seguinte, na apresentação da oferta da manhã, deixa eu contar um segredo aqui, que não deveria ser segredo para quem estuda a palavra. Isso era um costume em Israel. Todas as vezes que um rei saía com as suas tropas para guerrear, na primeira hora do dia, quando eles levantavam, despertavam, eles não despertavam pensando na guerra. Isso é um costume até hoje em Israel. Eles não levantavam pela manhã preocupados em ter que pegar uma arma e fazer... Não. A primeira coisa era se conectar com o Altíssimo. É por isso que eles recitam em sua oração: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo. Eles começam buscando a Deus. Eles começam buscando Adonai Elohim. Tem uma canção que eles cantam até hoje. Existem diversos vídeos aí nas redes sociais. Shema Israel. Todas as vezes que eles vão para o campo de batalha, eles começam a cantar Shema Israel. Chamar Israel significa: ouve, ó Israel, o que diz o Senhor. Eles têm que despertar com os ouvidos atentos, não ao som, ao barulho do inimigo, mas ao som do céu. Já percebeu que nós levantamos pela manhã e nós deixamos levar pelo barulho das preocupações?
pelo som dos problemas. Quem já percebeu? Faz 5 minutos que você acordou, teu coração já está disparado, ansioso com a reunião que você vai ter, com a entrevista que você vai fazer. Já percebeu isso daí? Mas a partir de amanhã, direção do profeta. Isso é privilégio de quem vem na ICV. Direção do profeta. Você não vai deixar teu coração ficar ansioso quando você acordar. Porque quando você levantar pela manhã, você vai se conectar com o divino. Você vai se conectar com Deus, com Deus, com Deus. E é por isso que quando eles iam para a guerra, todas as manhãs eles faziam um sacrifício. Eles faziam um momento de adoração. E eles entregavam uma oferta ao Senhor. Presta atenção. O vale ainda estava seco. Mas eles passaram a noite cavando. Só que na apresentação da oferta, no momento em que eles estão dizendo: eu priorizo o teu reino, o texto vai dizer: a água, você não está lendo, a água, a oferta entregue, a água, a adoração subindo e a água, o louvor sendo entoado e a água. Quando você acordar pela manhã e você acordar adorando, louvando, enquanto você está adorando, a água está vindo. Enquanto você está louvando a Deus, Deus vai se manifestar. Eu estou profetizando isso. Olha para essa pessoa, não, você vai profetizar, você é profeta, você vai profetizar agora. Olha para essa pessoa e fala assim: a água vai vir. A água vai vir. Olha a continuação. Descendo, verso 20. A água veio descendo da direção de Edom e alagou. Era para ter dado um glória a Deus só no, mas tá bom. Alagou a região. Agora olha o verso 21. Quando os moabitas ouviram que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens aos mais velhos, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem bem cedo, na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas, a água pareceu vermelha como a visão do inimigo. Eles estão olhando para a água que Deus mandou, e para eles, doutora Laudineia, parece sangue. Mas essa é a visão do inimigo. Eu vou profetizar. Deus vai confundir a visão do seu inimigo. Eu estou profetizando. Deus vai confundir a visão. Verso 23. Então gritaram: Os reis lutaram entre si e se mataram. Os reis inimigos de Moabe. Agora, ao saque, Moabe. Isso era o que eles gritavam. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e arrasaram. Destruíram as cidades, cada homem atirou uma pedra, enfim. Diga assim: ataque surpresa. Quando os inimigos, eles
olharam para aquelas covas, aquela região alagada, o sol bateu. Em contraste com a cor, a coloração da areia, em contato com a água e o sol batendo, é sangue. Na cabeça dos reis de Moabe, se mataram. Olha lá, morreu todo mundo. Só que aí eles foram surpreendidos pelo exército de Israel. Por quê? Não era só água vindo, mas também estratégia celestial, para saber como agir diante do inimigo. Porque quando eles saíram para a guerra, saiu sem estratégia. Precisou faltar água. Precisou passar por uma situação para viver o milagre. E a partir daquele momento eles têm estratégia de como agir. Eu vou profetizar agora. A partir desse culto, você não vai ficar mais perdido. A partir dessa reunião, você não vai ficar mais perdida. A partir desse culto, você vai ter estratégia. Deus vai te dar estratégia. Deus está te dando estratégia. Diga assim: eles viveram o milagre. E diga assim: eles venceram o inimigo. É interessante que sem vento, sem chuva. Deixa eu te falar, vento e chuva, irmão, são coisas naturais. Faz parte da natureza. Já percebeu que você está esperando muito pelo natural? E quando você fica esperando muito pelo natural, você não vive o sobrenatural. Diga comigo assim: sem vento, sem chuva. Fala assim, ó, sem o natural. Eles viveram o sobrenatural. Você está preparado para esse tempo? Quem está preparado para esse tempo? Então fica de pé comigo. Vamos começar a cavar? Quem está preparado para cavar aí? Quem está preparado? Você veio preparado para cavar? Veio, filha? Você veio, filho, preparado para cavar?